Oi, pessoal, bom dia. Vamos fazer a correção da atividade, né? Deixada na última aula sobre a fórmula de Bhaskara, né? A primeira questão, a segunda questão, na verdade, eu acho que não saiu a página, acho que eu coloquei depois. Vamos esperar, né? Então, as equações estão escritas na forma reduzida. Usando a fórmula resolutiva, determine o conjunto de solução de cada equação no conjunto dos reais, né? Então, pessoal, a fórmula resolutiva lá de Bhaskara é assim, uma fórmula de bolo, né? Já tá dizendo, é uma fórmula, né? Então, você vai ter que seguir aqueles passo a passo. Só vamos trocar os valores, né? A página é 102, sabia que ia aparecer depois. Então, vamos lá. Letra A, nós temos aí x ao quadrado menos 3x menos 28 igual a zero. Foi uma coisa que eu mais tentei, né, bater na tecla para vocês é que o que acontece, pessoal? Os valores de A, B e C, que a gente chama de coeficientes, eles sempre são números. Em algumas fotos que me mandaram, eu percebi que alguns estão colocando nesses coeficientes, além do número, a letra. Pessoal, não é para colocar letra. A letras, a gente já poderia até ter, em alguns casos, letras, mas nesses casos que a gente está estudando, nenhum vai ter letra, certo? Só relembrando, ó, a fórmula é essa, ó, ax quadrado mais bx mais c igual a zero, pessoal. Olha, percebam que o A é quem está na frente de x ao quadrado. Então, quem que está na frente de x ao quadrado? Ah, professora, não tem ninguém. Então, se não tem ninguém, quem é que a gente representa? A gente representa pelo número 1, certo? Quem é o valor de B? O valor de B é quem está na frente de x. Quem é que está na frente de x? Menos 3. Então, o valor de B é igual a menos 3. E quem é o valor de C? O valor de C é quem está sozinho. Quem que está sozinho aqui? O valor de C é menos 28, certo? Vou colocar aqui em cima. Então, prestem atenção. A, B e C são números. Não pode aparecer letras nesse momento. Entenderam? Então, vamos lá. Deixa eu só apagar aqui e vamos acompanhar. Então, aí, ó, teremos a 1, B menos 3 e C menos 8, certo? Então, a fórmula resolutiva de Bhaskara a gente dividiu em duas partes, né? Primeiro, a gente acha o valor de delta. Depois a gente acha o valor de x, né? O x' e o x duas linhas, né? Quem é delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir quem é o valor de A, quem é o valor de B e quem é o valor de C. A gente achou já aí, né, anteriormente, o valor de A, de B e de C, que são os coeficientes da nossa equação. Então, a gente vai substituir. Então, para todas as questões, a regra é sempre a mesma. Acha os coeficientes, substitui na fórmula e acha o resultado. Sempre vai ser desse jeito, né? Aí a gente vai substituir no lugar de B, a gente vai colocar o menos 3. A gente viu que quando ele é negativo, a gente coloca dentro do parênteses o valor de A, 1, o valor de C, menos 28. Aí o que acontece? Eu disse a vocês o que, pessoal? Olhe, independente de ser negativo ou positivo, a gente viu que base negativa, expoente par, aqui não é par? Então, independente de ser menos ou mais, o resultado sempre será positivo. Então, a gente não precisa se preocupar com o sinal, porque eu sei que sempre vai dar positivo. Então, ó, delta, a gente só vai fazer o quê? Elevar a potência, 3 ao quadrado, 9. Fazer o jogo do sinal aqui, ó, é mais, menos com mais, menos, menos com menos, mais. E depois a gente vai multiplicar. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 28. Aí vai fazer lá. 28 vezes 4. 8 vezes 4, 32, vai a 3. 4 vezes 2, 8, 9, 10, 11.
112 mais 9, eita, esqueci do 1, vai dar 121, certo? Vamos só lá, conferir. Ó lá, certo? Aí a gente achou o valor de delta. Só que a gente sabe que na segunda parte da nossa fórmula resolutiva de Bhaskara, a gente usa o valor de raiz de delta. Então, a gente já faz o quê? A gente vai ter que achar a raiz de delta. Quem é a raiz de delta? Delta é 121. Então, quem é a raiz de 121? É 11. Então, a gente vai trocar raiz de delta por 11, certo? Que a gente vai utilizar na segunda parte da fórmula resolutiva de Bhaskara, que é nessa parte aqui, ó. Deixa eu ver se aparece. X igual a menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. Né? A gente precisa saber quem é B, quem é A e quem é a raiz de delta. A raiz de delta a gente já viu que era 11, né? O valor de B, deixa eu ver, eu não coloquei aí, né? O valor de B era menos 3 e o valor de A era 1. Então, substituir aí o valor de B por menos 3, ou raiz de delta. No raiz de delta eu coloquei 11 e no lugar de A eu coloquei 1. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o jogo do sinal aqui, ó. Menos com menos, mais. X igual a 3 mais ou menos 11 dividido por 2. Pessoal, como é que eu posso somar e subtrair alguma coisa ao mesmo tempo? Não posso. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou somar, né? 3 mais 11 dividido por 2. E o segundo, que a gente chama de x duas linhas, eu vou subtrair. 3 menos 11 dividido por 2. 3 mais 11, 14 dividido por 2 vai dar 7. 3 menos 11 vai dar 8, 9, 10, 11, né? Então, menos 8 dividido por 2 vai dar menos 4, certo? Então, os resultados seriam esses, né? Vamos só acompanhar. Aí, nós temos aí, ó, 7 e menos 4. Então, a solução seria, temos sempre que colocar na ordem, menos 4 e 7. Continuando, nós temos deixa eu ver se aparece, letra B. X ao quadrado mais 12x mais 36 igual a 0. Então, o primeiro passo é fazer o quê? Achar os coeficientes. E onde eu acho esses coeficientes? São os valores que estão na frente de x ao quadrado, na frente de x e que estão sozinhos. Valor de A, quem está na frente de x ao quadrado. Quem está na frente de x ao quadrado? Ninguém, professora. E aí, o que você vai fazer quando não tem ninguém? O valor de A será o número 1. Quem é que está na frente de x? Na frente de x está o 12. Então, quem é que vai ser o valor de B? 12. E o valor de C é quem está sozinho. Quem está sozinho? 36. Então, seria os valores de A, de B e C. A1, B12, C36. Aí, nós vamos para a fórmula. A primeira parte da fórmula é o delta. Delta é B ao quadrado menos 4AC. Vamos substituir, né? Delta vai ser igual a 12 ao quadrado, que no lugar do B eu coloco 12, menos 4 vezes 1, que é o valor de A, e 36, que é o valor de C. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. 12 vezes 12 dá 144, né? Menos com mais, menos com mais, menos. 4 vezes 1, 4. 36 vezes 4. 6 vezes 4, 24. 4 vai a 2. 4 vezes 3, 12. Com 2, 14. Então, teremos 144. 144, que tira 144, 0. Então, nós teremos que delta dá 0, né? Olha aí, né? Aí, o que a gente faz? A gente tem que achar a raiz de delta. Então, quem é que vai ser a raiz de delta? A raiz de delta vai ser a raiz de 0. E quem é a raiz de 0? 0.
Aí vamos para a segunda parte da fórmula, né? X igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Ah, professora, eu vou ter que decorar essa fórmula. Vai, infelizmente você vai ter que decorar não, vai ter que aprender. Com o passar do tempo, quando você vai fazendo várias vezes, né? A gente vai decorando ou aprendendo. Então, vamos lá. X igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Quem é o valor de B? 12. Quem foi a raiz de delta que a gente vinha anteriormente? 0. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar. Pessoal, a gente viu que quando delta é maior que 0, a gente tem duas raízes reais distintas ou diferentes. Foi o caso anterior. Nesse caso agora, nós temos delta igual a 0. A gente viu que quando delta é igual a 0, a gente tem duas raízes. Mas o que acontece com essas raízes? Essas raízes serão iguais. Então, vai acontecer isso. Se você chegar no final e não der as suas raízes iguais, pode voltar que você errou alguma coisa, em algum canto aí, como diz, né? Então, vamos lá. Então, o B é 12. Eu vou substituir, né? E o raiz de delta é 0 e o A é 1. Então, vai ficar menos 12 mais 0 sobre 2 vezes 1, 2, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro somar, depois a gente vai subtrair. Então, vamos lá. A gente vai somar aqui, ó. Primeiro, x' igual a menos 12 mais 0 dividido por 2. X duas linhas, menos 12, menos 0, dividido por 2. Menos 12 mais 0 dá menos 12, dividido por 2, vai dar menos 6. Menos 12 menos 0 vai dar menos 12. Dividido por 2 vai dar também menos 6. Então, como eu disse a vocês, as raízes serão iguais. Por quê? Porque o delta deu igual a 0, certo? Então, vamos só acompanhar aqui. Teremos aí, né? X' aí, ó, menos 6, menos 6. Deixa eu só apagar aqui, para vocês perceberem. Então, nós temos raízes reais e iguais. Então, a solução será apenas o número menos 6. Ah, professora, eu não preciso colocar menos 6, menos 6. Não, você só coloca uma vez o menos 6, certo? Vamos continuar. Deixa eu ver se aparece letra C. 6x ao quadrado menos x menos 1 igual a 0. Então, quem é o valor de A? O valor de A é quem está na frente do x ao quadrado. Então, eu tenho um x ao quadrado, quem que está na frente dele? O número 6. O valor de B é quem está na frente do x. Quem que está na frente do x? O sinal de menos, professora. Não, pessoal, mas quem é o número que está na frente do x? Não tem ninguém, professora. Então, mas se não tem ninguém, qual o número que está escondido? O número 1. Então, o resultado será o valor de B igual a menos 1. E o valor de C é quem está sozinho. Quem é que está sozinho? O número menos 1. Então, a gente coloca lá. A, 6, B, menos 1 e C, menos 1, certo? Então, a fórmula, a primeira parte é o delta. Delta é B ao quadrado menos 4AC. Quem é o valor de B? Menos 1. Então, vamos ter menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, vezes menos 1, certo? Então, ó lá. Eita, o que foi que eu... Oh, menos 1 não, o A é 6. Eu disse menos 1 vezes menos 1. O B que é menos 1, desculpa. Então, B é menos 1, A é 6 e C é menos 1. Então, o que a gente vai fazer, né? A gente vai... aquilo que eu falei, base negativa, expoente par, resultado positivo. 1 ao quadrado dá 1, menos com mais, menos, menos com menos, mais. 4 vezes 6, 24, 24 vezes 1, 24. Então, 1 mais 24 vai dar quanto? 25. Então, a gente vai achar a raiz de delta. A raiz de delta vai ser de 25. Quem é a raiz de 25? 5, né? Então,
Seria isso. Aí, o que acontece? Tem a segunda parte. Quem é a segunda parte? X igual a menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. Aí, voltamos lá novamente. Quem é o valor de B? Menos 1. Como B é negativo, coloco dentro do parênteses. Quem é a raiz de delta? A raiz de delta é raiz de 25. Quem é a raiz de 25? 5. Então, coloco no lugar de raiz de delta, 5. Dividido por 2 vezes A. Quem é A? 6. 2 vezes 6, 12, né? Então, vamos lá. Vamos fazer a conta, né? Menos com menos vai dar mais ou menos 5 sobre 12. Então, o que a gente vai fazer, né? Eu tenho 1 mais ou menos 5. Então, ou eu somo, né? X', 1 mais 5 dividido por 12, ou x duas linhas, 1 menos 5 dividido por 12. 1 mais 5, 6 dividido por 12. 1 menos 5, menos 4. Eita, ficou bem na frente. Menos 4 dividido por 12. Aí, o que a gente pode fazer? A gente pode simplificar aqui, ó, por 6, por 4 e por 4. Então, como é que vai ficar? 6 dividido por 6, 1, 12 dividido por 6, 2, 4 dividido por 4. Tem um sinal de menos, né? 1, 12 dividido por 4, 3. Então, eu tenho o resultado 1/3, ou menos 1/3 e 1/2. Vamos só ver, né? Então, eu tenho aí, ó, 1/2. Aí, dividir por 6 e dividir por 6. E tenho menos 1/3 como resultado no x duas linhas, certo? Então, qual seria a nossa solução? Menos 1... Só lembrando que aqui ele fez a divisão, né? A gente fez a divisão. Então, seria menos 1/3 e 1/2 o resultado. Continuando, né? Deixa eu ver aqui, letra D. 9x² mais 2x mais 1 igual a 0. Então, nós vamos primeiro. É por isso que eu digo, às vezes fica até cansativo, porque é sempre a mesma passo a passo. Seguindo o passo a passo, você chega no resultado correto. Então, o que você vai fazer? Quem é o valor de A, quem é o valor de B, quem é o valor de C? O valor de A está na frente de x ao quadrado. Quem está na frente de x ao quadrado? 9. O valor de B está na frente de x. Quem é que está na frente de x? 2. O valor de C é quem está sozinho. Quem está sozinho? O número 1. Então, está aí, né? Não sei por que não apareceu, mas aparece já. Então, vamos lá. Substituir. O valor de B é 2. O valor de A é 9. E o valor de C é 1. Então, teremos, né? 2 ao quadrado menos 4 vezes 9 vezes 1. Quem é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 4, né? Menos 4 vezes 9, 36 vezes 1, 36. Então, vai ficar isso, 4 menos 36. Aí, o que eu vou fazer? Vou fazer o jogo do sinal. Mais com menos... Menos 4 dá para tirar 36? Não, então eu faço o contrário. 36 que tira 4 dá 32. Quem é o sinal do maior número? É o sinal de menos. Então, eu tenho que delta dá menos 32, certo? Olha, pessoal, eu falei a vocês que a gente tinha 3 casos, né? Delta maior que 0, delta igual a 0 e delta menor que 0. Quando o delta é maior que 0, a gente tem duas raízes reais e distintas ou diferentes, né? Quando o delta é igual a 0, que foi o caso anterior, ou anterior não, da letra B, a gente tem duas raízes reais e iguais. Mas agora, nós temos um caso onde delta é menor que 0. E a gente viu o quê? Que quando o delta é menor que 0, as raízes não existem, né? Não existe raiz real, né? Nos números reais. Por quê? Porque se você for fazer aqui, ó, acho que vai aparecer depois, né? O que vai aparecer aqui? Que a raiz de menos 32
que é a raiz de delta. Ficou horrível isso, pera ainda. É raiz de menos 32, né, que é a raiz de delta. Não existe nos números reais. Então, por isso que a minha solução é vazia. Eu acho que vai aparecer mais na frente. Eu acho que eu acabei colocando a ordem da animação errada aí, né? Terceira questão. Resolva no conjunto dos reais as seguintes equações. Então, continuar a fazer a resolução de equações. Deixa eu só beber um pouquinho de água aqui. Minha garganta tá seca. Desculpa. Então, vamos continuar. Então, nós temos aí na letra A. Observem que nas questões dos itens, nos itens da questão anterior, a nossa equação ela estava já na forma reduzida, certo? Então, a gente só precisava fazer o quê? Resolver. Só que nesse caso agora, a nossa questão ainda não está na forma reduzida, né? Então, eu tenho que organizar todos os valores no primeiro membro, igualar a zero, né? No segundo membro, para que eu possa ter o valor de A, de B e de C, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Quem é que está no segundo membro, né? 2x menos 4. Então, eu vou jogar o 2x menos 4 para o primeiro membro. Ele vai ter que ir para lá, certo? Ó, eles dois têm que vir para cá. Porque desse lado tem que ficar igual a zero. Não pode ficar ninguém, certo? Então, vai ficar como? Ó, x ao quadrado menos 2x. O 2x, quando vem para cá, vem com o sinal de negativo, porque ele está positivo. E o 4 vem com sinal de positivo, porque ele está negativo, certo? Aí eu tenho, então, x ao quadrado, eu posso juntar aqui os 2x com 2x, menos com menos, mais, 2 mais 2 dá 4x com sinal de negativo, mais 4 igual a zero. Agora sim, a minha equação do segundo grau está na forma reduzida, certo? Vamos só acompanhar aqui, peraí. Então, olha lá. E a gente vê, né? Tá na forma reduzida, olha lá. Apareceu agora o que eu queria nesse instante, tá vendo? Delta não existe nos reais. Deixa eu só apagar pra gente ver tudo aí, certo? Então, agora que eu tenho x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a zero, aí sim é que a gente pode começar a resolver a nossa equação, certo? Então, eu tenho que achar o valor de A, de B e de C. Quem é o valor de A? O valor de A é quem está na frente de x quadrado. Quem é que está na frente de x quadrado? Não tem ninguém. Então, quem é que vai ser o valor? 1. Quem é o valor de B? Quem que está na frente do x? Quem que está na frente do x? O menos 4. Então, o valor de B é menos 4. E quem que está no lugar de C? Quem está sozinho. Quem que está sozinho? O mais 4. Então, teremos aí A1, B menos 4, C 4. Eu vou pegar a fórmula, né? E começo pelo delta. Delta é B ao quadrado menos 4AC. Quem é o valor de B? Menos 4. Então, eu vou substituir. Menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes A é 1 e C é 4. Então, vamos lá. Base negativa, expoente par, resultado positivo. 4 vezes 4. 4 ao quadrado dá 16, aqui é mais, né? Menos com mais, menos, menos com mais, menos. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 4, 16. Então, eu percebo que o meu delta vai dar quanto? Zero. Pessoal, o que foi que eu disse? Quando o delta dá zero, o que que acontece? O que que a gente vai ter no final? O que foi que a gente viu que a gente vai ter no final, quando o delta é zero? Nós teremos duas raízes reais, mas elas serão o quê?
iguais. Então, teremos o quê? Raiz de delta. Quem é delta? Zero. Então, raiz de zero dá quanto? Zero. Então, segunda parte, x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Quem é b? Menos 4. Então, vou substituir. Quem é a raiz de delta? Zero. E quem é a? 1. Substituindo, temos isso. Fazendo o jogo do sinal, aí, ó, menos com menos, mais. Então, a gente teremos 4 mais ou menos zero, e 2 vezes 1 dá 2, certo? Então, a gente vai fazer o quê? Vai somar e vai subtrair o 4 mais 0. Então, x', 4 mais 0 dividido por 2. Vai ficar 4 dividido por 2, que dá 2. X duas linhas é igual a 4 menos 0 dividido por 2. 4 menos 0, 4, dividido por 2 dá 2. Então, vocês percebem que as raízes são iguais? Então, por quê? Porque delta foi igual a zero, né? Então, nós teremos aí, ó, x mais 0 igual, ou 4 mais 0 igual a 2, ou dividido por 2. Deixa eu apagar aqui. E 4 menos 0, ó, tem um erro aí, pessoal, já percebi. É porque às vezes eu copio para economizar o tempo e acabo esquecendo de trocar. Mas aí é 4 menos 0, viu, pessoal? Vai dar 4, dividido por 2 vai dar 2. Façam aí essa correção. E aí a solução será exatamente o número 2. Continuando, vamos ver. Letra D. Novamente, ela está desorganizada. O que é que a gente tem que fazer? Colocar tudo para o outro lado. Então, vamos lá. Então, ó, teremos o quê? Que passar esse 4 para o outro lado. Então, vai ficar o quê? 9 x ao quadrado menos 4 x ao quadrado. Já vou colocando arrumadinho. Mais 3x mais 1 igual a 0. Como eu sei que x ao quadrado tá do outro lado, né? O 4x ao quadrado vai ter que vir para cá, eu já coloco ele com sinal negativo. Nove x quadrado menos 4x quadrado. Teremos 5x quadrado. Mais 3x mais 1 igual a 0. Então, a equação será essa, né? Então, vamos só analisar lá. 9x quadrado menos 4x quadrado mais 3x mais 1 igual a 0. Aí, vou somar aí, né? A soma algébrica de 9x quadrado menos 4x quadrado dá 5x quadrado mais 3x mais 1 igual a 0. Agora, sim, nossa equação está na forma reduzida. E aí, a gente vai resolver pela fórmula resolutiva de Bhaskara, né? Então, vamos lá. Quem é o valor de A? O valor de A é 5. O valor de B? O valor de B é 3. E o valor de C? O valor de C é 1. Então, teremos o quê? A5, B3, C1. Então, substituindo na fórmula b ao quadrado menos 4ac, o valor de b é 3. Então, vamos ter 3 ao quadrado menos 4 vezes 5 vezes 1. Então, aí o que a gente vai fazer aqui, né? Ó, 3 ao quadrado dá 9. Então, delta vai ser igual a 9 menos 4 vezes 5, 20, 20 vezes 1 é 20. Tem alunos que dizem assim, ai, professora, quando eu vejo assim, já me dá uma felicidade. Aí, por quê? Porque vai dar vazio. Aí, é isso mesmo. 9 que tira 20, dá para tirar? Não, então a gente faz o contrário. 20 que tira 9, vai dar quanto? 11. 11 positivo, 11 negativo. Negativo, porque o 20 é maior, né? Então, teremos a raiz de delta igual a raiz de menos 11. E o que acontece? Não existe no real. Então, a solução é o quê? Vazia, certo? Vamos para a próxima. 13ª questão. O quadrado de um número real inteiro é igual a 7 vezes o número menos 6.
qual é esse número? Então, olha, pessoal, o quadrado. Ó, 2 ao quadrado. O que é 2 ao quadrado? Como é que a gente representa 2 ao quadrado? 2 elevado a 2. Mas aqui a gente tem o quadrado de um número. Você sabe quem é esse número? Não. Então, o que a gente vai fazer? Ao invés do 2, a gente vai colocar um número qualquer, que eu não sei quem é. Então, o quadrado de um número, depois, é igual, o que é igual? O sinal de igual. A quem? A 7 vezes quem? O número. Quem foi esse número? Não sei. Eu chamei de quê? De x menos 6. Ó, uma coisa também muito importante, ó. 7 vezes o número. Depois aqui vem o quê? Menos 6. Veja como a vírgula, ela é interessante. Se eu tirasse essa vírgula, mudaria a história, certo? Porque ficaria o quê? 7 vezes o quê? O número menos 6. Aí seria isso aí, o número menos 6. Seria outra história, certo? Então, essa vírgula é super importante, porque é 7 vezes o número. Morreu. Depois começou o quê? Menos 6, certo? Então, a nossa situação seria essa, então. X ao quadrado igual a 7x menos 6. Aí vem aquela historinha. Tá organizado? Tá na forma reduzida? Não, então vamos colocar x ao quadrado menos 7x, porque o 7 está positivo, mais 6, porque o 6 está negativo, está indo todo mundo, tô colocando todo mundo para lá, ó, certo? E igualando a zero. Agora sim, a minha equação está na forma reduzida, certo? Então, vamos lá. X ao quadrado igual a 7x menos 6. X ao quadrado menos 7x mais 6 igual a zero. Então, aí agora a gente já pode resolver pela fórmula resolutiva de Bhaskara. Mas para isso a gente precisa saber o valor de A, de B e de C. Quem é o valor de A1, que está na frente do x ao quadrado. Quem é o valor de B, menos 7, está na frente do x, e o valor de C, mais 6, porque ele está sozinho, certo? Então, a fórmula é delta igual a b ao quadrado menos 4ac, substituo no lugar de b, menos 7, menos 4 no lugar de a, 1, no lugar de c, 6. Menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6. Aí, nós vamos lá, 7 ao quadrado vai dar 49. Então, delta igual a 49, menos com mais, menos com mais, menos 4 vezes 1, 4, 6 vezes 4, 24. Tá vendo, minha gente, que é primeiro a potência, depois as multiplicações, e fazendo o jogo do sinal. Então, delta vai ser 49 menos 24, vai dar 25, certo? Então, vamos lá. 49 menos 24, 25. Certo? Deixa eu ver se eu tô gravando. Tô. Eu tava com medo de não tá gravando. Então, delta é igual a 25. Então, se eu achar a raiz de delta, vai ser a raiz de 25. Quem é a raiz de 25? 5. Aí, a gente vai para a segunda parte, né? X igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Só que quem é b? É menos 7, então eu tenho que substituir, né? No lugar de B, eu coloco menos 7. Quem é delta? É 25, então, raiz de delta vai ser a raiz de 25. Quem é a raiz de 25? 5. E o valor de A? 1. 2 vezes 1, 2. Então, vou só substituir, aí a gente faz na outro slide. Menos com menos, aqui, ó. Menos com menos vai dar mais, e 2 vezes 1 vai dar 2. Então, vai ficar 7 mais ou menos 5 sobre 2. Vamos lá no próximo slide. Eu esqueci de botar aquela solução ali. Mas ela vem. Eita, já foi. Então, ficou lá, né? 7 mais ou menos 5 sobre 2. Então, eu vou somar, depois vou subtrair. 7 mais 5, 12, dividido por 2, 6. 7 menos 5, 2, dividido por 2, 1. Então, a solução é
1 e 6. A gente viu, né, que o delta lá deu positivo. Acabei esquecendo de perguntar a vocês, né? Como o delta deu positivo, a gente tem duas raízes e essas raízes são diferentes, certo? Continuando, vamos para a página 103. Um terreno retangular tem 1.100 metros quadrados de área. Então, a área do terreno é 1.100 metros quadrados de área. A frente desse terreno tem 28 metros a menos do que a lateral. E quais as dimensões desse terreno? Então, se eu tiver um terreno, né, a frente, né, tem 28 metros a menos que a lateral. Então, se a lateral mede X, a frente tem X menos 28. Ele tem 28 metros a menos do que a lateral, entenderam? Certo? Então, se eu tenho um terreno retangular e ele me disse o valor da área, então eu já sei que eu vou ter que usar a área do retângulo. Como é que a gente calcula a área do retângulo? A área de um retângulo é comprimento vezes largura, certo? É como a do quadrado, né? Só que é o quadrado, como o quadrado os lados são iguais, a gente faz lado vezes lado. Então, quem é o comprimento e quem é a largura, né? O comprimento é x e a largura x menos 28. E a área, 1.100, né? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar aqui, ó. Peraí. Nós vamos multiplicar, deixa eu só mudar a cor. X vezes x e x vezes menos 28, né? X vezes x dá x ao quadrado. Mais com menos dá menos. 28 vezes x dá 28x. Tudo isso aqui igual a 1.100, né? Aí, como eu disse a vocês, né, de algumas vezes, olha, pessoal, quando você tiver a letra atrás e o número na frente, no primeiro membro, né, as letras no segundo e os números no primeiro, não troque de lado de uma vez só. Como assim, professora? Assim, ó. Deixa eu só lá. Você joga os números para trás e as letras para frente. Ah, professora, e não vai mudar o sinal? Não, eu mudei os dois ao mesmo tempo. Quem estava atrás foi para frente, quem estava na frente foi para trás. Ah, professora, mas ainda não está na forma reduzida. Falta fazer o quê? Jogar o 1.100 para frente. Para o primeiro membro, ele vai com que sinal? Com o sinal do menos. E aí, igual a zero. Então, quem é o valor de A? O valor de A é quem está na frente do x ao quadrado. Quem que está na frente do x ao quadrado? 1. Quem é o valor de B? O valor de B é quem está na frente do x. Quem está na frente do x? Menos 28. Quem é o valor de C? O valor de C é menos 1.100. E aí, a gente vai substituir no valor de delta para encontrar o valor de delta, né? Então, vamos substituir, né? Colocando dentro do parênteses. Eu esqueci de botar o parênteses aí no 1.100, por favor, coloquem. Acabei esquecendo aqui, peraí. Aqui tinha um parêntesezinho, certo? Então, a gente vai fazer o quê? Delta é igual a... Vamos fazer a conta. 28 vezes 28, né? 8 vezes 8, 64. 8 vezes 2, 16. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, né? 22 mais 8 vezes 2, 16, vai a 1. 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. 4, 6, 7, 8. Deixa eu ver, viu? 8 vezes 8, 64. 8 vezes 2, 16. Como 6, 22. 2 vezes 8, 16, vai a 1. Certo. Aí, eu ainda tenho que fazer o quê? Ó? 784 menos com mais, menos. Menos com menos vai dar mais. 4 vezes de 1.100 dá 4.400. 4.400, deixa eu apagar só aqui. 4.400 mais 7.000, ou 784, né? 4.400 mais 784. 4, 8, 7, 8, 9, 10, 11, vai a 1, 5.184. Então, delta
ser 5.184. Só que a gente precisa de quê? Da raiz de delta, né? Então, eu preciso saber quem é a raiz de 5.854. Eita, professora, que babado agora, viu? Para achar a raiz. Minha gente, vamos tentando, certo? Por exemplo, ó, 30 vezes 30 é 3 vezes 3, 9. E acrescenta 2 zeros, 900. Tá longe. Então, eu posso fazer o quê? 80 vezes 80. Se eu colocar 80 vezes 80, 8 vezes 8... Olha, 80 vezes 80. 8 vezes 8, 64 e acrescenta 2 zeros. Já passou. Então, vamos ver 70 vezes 70. 70 vezes 70. 7 vezes 7, 49 e acrescenta 2 zeros. Tá ótimo, tá pertíssimo. Então, eu já sei que é na casa de 70. Pessoal, se eu fizer aqui, ó, 71 vezes 71, é só você olhar o final, ó. 1 vezes 1 dá 1. Vai terminar em 1. Esse número termina em 1? Não, então não serve para mim. Vamos lá, 72 vezes 72. 2 vezes 2, 4. O meu final é 4? É, então vamos fazer essa conta para ver se vai dar esse resultado. 72 vezes 72. 2 vezes 2, 4. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 2, 14 vai a 1. 7 vezes 7, 49 com mais 1, 50. 4, 4 mais 4, 8, 1 e 5. Então, 5.184. Então, quem vai ser a raiz de 5.184? O número 72. Vamos lá. Aí, o que é que eu vou fazer? Substituir na próxima parte. Quem é a próxima parte? X igual a menos B, mais ou menos, raiz de delta, sobre 2A. Então, a gente vai colocar, né? No lugar do B, eu vou colocar quem? Menos 28, né? Menos com menos vai dar mais, a raiz de delta é 72 e o A é 1. Então, substituir, aí vou fazer o jogo do sinal aí, vai ficar 28 mais 72, mais ou menos 72 dividido por 2. 28 mais 72 dividido por 2 vai dar 100, né? Dividido por 2 vai dar 50. E 28 menos 72 dividido por 2 vai dar menos 44, dividido por 2, que vai dar menos 22. Pessoal, se vocês perceberem, a gente tá falando de lado, né? De um terreno, né? Então, de comprimento e de largura, né? Quando a gente fala de medidas de comprimento ou medida de largura, o valor nunca pode ser negativo. Então, aí vocês percebam que a gente tem dois valores. A gente tem 50 e menos 22. Então, a gente diz que menos 22, ele não serve para a gente. Então, qual vai ser o valor de x? Será 50, certo? Então, o comprimento do terreno vai ser 50. Aí, acho que eu coloquei o desenho aí, né? Olha. Então, esse comprimento aí vai ser 50 e a largura vai ser 50 menos 28. Então, ó, x vai ser 50, x menos 28 vai ser 50 menos 28, 22. Então, esse terreno tem de frente 22 metros e de fundo, né, que a gente fala que é fundo, é a distância da frente até o quintal, né? Nem sempre o quintal, né, que tem gente que coloca o quintal no meio, às vezes até, né? Então, a frente seria 22. Então, achamos o valor. Aí ele pergunta, né? As dimensões são 50 e 22. Eu acho que a pergunta era essa, né? Quais seriam as dimensões do comprimento e da largura, né? Vamos para a próxima questão. Questão 23. O quadrado e o retângulo têm a mesma área. Então, eu tenho um quadrado e um retângulo. Um quadrado com o lado x e o retângulo com o lado 16 e a largura x mais 5. Então, se eles têm a mesma área, então a área do quadrado tem que ser igual à área do retângulo, né? Aí, o que ele pede? A medida do lado e do perímetro do quadrado. Então, a área do quadrado
é igual à área do retângulo. Como é que a gente calcula a área do quadrado? Lado ao quadrado, ou então lado vezes lado, x vezes x, né? E a área do retângulo? A gente vai fazer base vezes altura, ou então comprimento vezes largura, dá na mesma coisa, né? A gente vai multiplicar um lado pelo outro, certo? Os que são diferentes, certo? Então, quem é o lado? X. Então, teremos x vezes x, né? O comprimento, 16. E a largura? X mais 5. A gente vai fazer essa multiplicação, né? Vamos fazer essa multiplicação aqui, ó. Peraí. X vezes x, x ao quadrado. 16 vezes x, 16x, 16 vezes 5, vai dar 5, 80, né? Então, vamos lá, no próximo slide, nós teremos aí, né? Vou fazer a conta, x ao quadrado, 16x mais 80. Como eu disse a vocês, estão do lados, em lados, todos estão, né? Desculpa, tem alguns que estão no segundo membro, tem que ir para o primeiro membro para ficar igual a zero. Então, quem que vai passar para o outro lado? O 16x e o 80. O 16x está com sinal de mais, vai com sinal de menos, e a mesma coisa o 80. Então, teremos x ao quadrado menos 16x menos 80 igual a zero. Então, quem é o valor de A? É o valor que está na frente do x ao quadrado. Então, quem é o valor de A? O valor de A é 1. Quem é o valor de B? O valor de B é quem acompanha o x. Então, quem está acompanhando o x? Menos 16. E o valor de C é o valor que está sozinho. Quem é que está sozinho? O menos 80. Então, a gente vai ter esses valores. A, 1, B menos C, menos 16 e C menos 80. Vamos substituir no valor de delta, que é B ao quadrado menos 4AC. Quem é o valor de B? Menos 16, menos 4 vezes 1 vezes menos 80. Então, a gente vai ter que fazer, né, ó, 16 vezes 16. 6 vezes 6, 36, vai a 3. 6 vezes 1, 6, mais 3, 9. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. Coloca 6 aqui, 9 mais 6 dá 15, vai a 1, vai dar 256. 256. Menos com mais, menos, menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes de 80, só a gente viu. 4 vezes 8 dá 32. Então, dá 320. Então, teremos isso. Aí, a gente vai somar 320 mais 256. 320 mais 256. Vai dar 6, 5 mais 2, 7, 3 mais 2, 5. Vai dar 576. Aí, a gente tem que fazer o quê? Achar a raiz de delta. Quem é a raiz de delta? Raiz de 576. Foi como eu expliquei naquela hora. Vamos procurar, né? Olha, 20 vezes 20 dá 400. 30 vezes 30 dá 900. Então, 20 vezes 20 já vai ser a casa decimal que a gente vai procurar nas casas dos 20. Então, vamos lá. 21. 21 vezes 21. Aí, a gente faz o quê? 1 vezes 1 dá 1. Termina em 1? Não. Então, já não vai ser 1. Aí, eu vou para o 22. 22 vezes 22. 2 vezes 2, 4. Termina em 4? Não. Então, não vai ser o 2. Vamos para a próxima. 23 vezes 23. 3 vezes 3. Aí, tem aluno que diz 6. Aí, eu, ai, meu Jesus, quer me matar. Não é 6, é 9. Então, não vai ser esse também, não. Então, tiro 23. Quem é o próximo? 24. 4 vezes 4, 16. Termina em 6, termina. Então, vamos ver se vai ser esse, né? 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 2, 4. 6, 9 mais 8, 17, vai a 1. Então, qual vai ser o resultado? De delta vai ser 24, certo? Nós vamos agora para a próxima parte, né? X igual a mais ou menos, ou menos B mais ou
raiz de delta sobre 2 vezes A. Quem é o valor de B? Menos 16. Então, eu vou substituir no lugar de B, menos 16, no raiz de delta, 24, e no lugar de A, 1. Então, vai ficar lá. Menos com menos vai dar mais 16, mais ou menos 24, dividido por 2, né? Então, vamos lá, 16 mais ou menos 24 dividido por 2. Então, eu vou somar, depois vou subtrair. 16 mais 24 vai dar 40, dividido por 2 dá 20, desculpa. E no outro, vamos ter 16 menos 24, que vai dar menos 8. Menos 8 dividido por 2 vai dar menos 4. Então, novamente, a gente está falando de áreas, né? Do retângulo e áreas do quadrado. Então, como a gente está calculando áreas, a gente está usando comprimentos. Então, o que a gente faz? O negativo não serve para a gente, só vai sobrar o positivo. Então, a gente tem o quadrado aí, né? O quadrado, qual é o lado do quadrado? X. Aí ele pergunta, então, se o lado do quadrado é x, qual é a resposta de x que a gente encontrou? 20. Mas ele quer o perímetro do quadrado. O que é o perímetro? É a soma dos lados. Quantos lados o quadrado tem? 4. Então, se eu somar os 4 lados que valem x, vai ser x mais x mais x. Vai dar 4x. Então, quem foi o valor de x que a gente achou? O valor de x era 20. Então, 4 vezes de 20 dá quanto? Dá 80. Então, o lado do quadrado é 20 e o perímetro do quadrado é 80. Na letra B, ele pergunta qual é o perímetro do retângulo. O que é o perímetro? Perímetro é a soma dos lados. Então, eu tenho que somar os lados do meu retângulo. O meu retângulo tem quais lados, né? Um dos lados é 16, né? O seu oposto também será 16. E o outro lado, x mais 5. Então, vamos lá. Perímetro vai ser 16. Ó, vocês têm que lembrar que tem que somar todos os lados, certo, pessoal? Ó, esse lado é 16, esse é x mais 5. Então, tá aqui. Mas eu tenho esse lado que também é 16 e esse lado que também é x mais 5. Então, como é que vai ficar, né? Vai ficar aí, ó. 16 mais x mais 5 mais 16 mais x mais 5. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai somar letra com letra, número com número. Então, eu tenho x e x, aí vou somar x mais x dá 2x, 16 mais 16 mais dá 32. 32 mais 5 dá 37, mais 5, 42. Então, vamos ter 2x mais 42, certo? Só que a gente viu que o valor de x era quanto? 20. 2 vezes 20 dá 40. 40 mais 42 dá 82. Então, o perímetro do retângulo é 82. E a gente termina, né, nosso exercício. Foi um pouco extenso porque, infelizmente, essa parte de fórmula de Bhaskara são questões muito extensas, né? Mas é assim mesmo, né? Espero que todos estejam bem, façam a correção do exercício. Quem não me enviou pode me enviar ainda, eu recebo, certo? Tenham um bom dia.